Luciano Camargo nunca foi de se envolver em grandes polêmicas, mas dessa vez, ele quebrou o silêncio de forma avassaladora e escancarou tudo o que estava entalado em sua garganta. O cantor, conhecido por sua discrição, resolveu abrir o jogo e expor uma verdade que muitos suspeitavam, mas poucos ousavam dizer em voz alta. Seu alvo: Graciele Lacerda. E o que ele revelou deixou todos em choque. Em um vídeo gravado sem roteiros ou edições, Luciano apareceu visivelmente abalado. Seu semblante era sério, a voz firme, mas carregada de emoção contida. Ele começou dizendo que havia chegado a hora de acabar com as mentiras e revelar a realidade que muitos fingiam não ver. O cantor afirmou que estava cansado de ver sua família ser manipulada por falsas aparências e que não podia mais se calar diante do que estava acontecendo. De acordo com Luciano, Graciele sempre teve um papel muito bem calculado dentro da família Camargo. Ele revelou que, por trás da imagem de mulher dedicada e compreensiva, havia uma estratégia meticulosamente elaborada para garantir seu espaço e seu futuro ao lado de Zezé de Camargo. Eu fingi que não via, fingi que acreditava nas boas intenções, mas a verdade é que a gente sempre soube o que estava acontecendo, disparou. O cantor relatou que, desde o início do relacionamento de Zezé e Graciele, uma série de conflitos começou a surgir dentro da família. O clima de tensão se tornou insuportável e as relações entre irmãos, antes tão sólidas, foram sendo desgastadas. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e não mediu esforços para separar Zezé de quem realmente importava, acusou Luciano, sem esconder a revolta. Ele mencionou também que, nos bastidores, Graciele sempre exerceu uma influência forte sobre Zezé, afastando-o das pessoas que antes eram suas maiores confianças. Meu irmão mudou completamente. Ele não é mais o mesmo e todos sabem por quê. Nós tentamos avisá-lo, tentamos abrir seus olhos, mas ele estava completamente cego. Luciano relembrou momentos críticos, quando percebeu que a família estava rachando de vez. Ele contou que o maior choque veio quando algumas decisões financeiras e empresariais começaram a ser tomadas sem o conhecimento dos demais. De repente, tudo estava sob o controle dela. Zezé passou a confiar mais nela do que em nós, que sempre estivemos ao lado dele. O cantor afirmou que tentou diversas vezes conversar com o irmão, mas que sempre era rebatido com respostas evasivas e distantes. Ele dizia que estava feliz, que sabia o que estava fazendo. Mas a verdade é que ele estava sendo conduzido a um caminho que, mais cedo ou mais tarde, traria consequências irreversíveis. O desabafo de Luciano alcançou seu ponto mais tenso quando ele relembrou um episódio específico que teria sido o estupim para sua decisão de expor tudo. Segundo ele, uma conversa reveladora deixou claro que Graciele não apenas sabia das brigas internas na família, como também as alimentava nos bastidores. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Ela sempre soube manipular, sempre soube exatamente como jogar as peças ao seu favor. Luciano disse que por muito tempo evitou entrar em conflitos diretos para preservar sua relação com Zezé. Mas chegou um momento em que não era mais possível se calar. Eu não quero ver meu irmão afundando cada vez mais. Eu não quero que ele acorde quando for tarde demais. O cantor também fez questão de destacar que sua decisão não foi tomada por raiva ou ressentimento. Isso aqui não é vingança, não é intriga de família. É a verdade. Uma verdade que precisa ser dita, doa quem doer. Nas redes sociais, o impacto das declarações de Luciano foi imediato. Fãs da dupla e internautas dividiram opiniões. Alguns saíram em defesa de Graciele, dizendo que Luciano estava exagerando e que sua exposição era desnecessária. Outros, porém, afirmaram que sempre desconfiaram das verdadeiras intenções dela e que finalmente a verdade estava vindo à tona. O próprio Zezé de Camargo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o desabafo do irmão, mas rumores indicam que ele ficou extremamente abalado com as declarações. Nunca imaginei que meu irmão faria isso público, teria dito Zezé a amigos próximos. A tensão na família Camargo atingiu um ponto sem retorno. A exposição de Luciano abriu uma verdadeira caixa de Pandora, e agora todos estão aguardando os próximos capítulos dessa novela da vida real. Resta saber como Zezé irá reagir e, mais do que isso, quais serão as próximas movimentações de Graciele após ser detonada de forma tão contundente. A repercussão desse desabafo foi avassaladora. A imprensa rapidamente começou a buscar declarações de pessoas próximas à família Camargo, tentando entender os bastidores dessa polêmica.
Fontes anônimas garantem que Luciano não tomou essa atitude sem antes pesar todas as consequências, mas, ao ver a situação chegar a um nível insustentável, decidiu agir. Ele sabia que seria um terremoto, mas não podia mais carregar esse peso sozinho, revelou um amigo próximo. Enquanto isso, Graciele Lacerda permaneceu em silêncio absoluto. Diferente de outras ocasiões, em que rapidamente se manifestava para rebater acusações, desta vez, a influenciadora adotou uma postura discreta, o que apenas aumentou as especulações. Alguns internautas apontaram que ela estaria preparando um pronunciamento estratégico para minimizar os danos, enquanto outros acreditam que Zezé está tentando convencê-la a não se manifestar publicamente. Dentro da família, o clima ficou ainda mais pesado. Vanessa Camargo, que sempre demonstrou um certo distanciamento de Graciele, teria ficado impactada com as palavras do tio. Segundo fontes, ela não ficou surpresa com as revelações, mas teme que essa exposição pública piore ainda mais as coisas. Se isso continuar, não tem mais volta. Ou Zezé se afasta de vez ou a relação dos irmãos será completamente destruída, disse uma fonte ligada à cantora. E a pressão sobre Zezé só aumentou. Amigos do cantor afirmam que ele está dividindo opiniões até entre seus próprios aliados. Alguns o aconselham a defender Graciele com unhas e dentes, enquanto outros sugerem que ele tente uma reaproximação com Luciano antes que o rompimento se torne irreversível. O sertanejo, no entanto, estaria abatido e sem saber como lidar com essa bomba que explodiu em sua família. Nos bastidores, comenta-se que essa crise pode afetar não só os laços familiares, mas também os negócios da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Os irmãos, que já enfrentaram momentos turbulentos no passado, podem acabar vendo sua relação profissional ser comprometida por essa guerra particular. Se eles não chegarem a um consenso, esse pode ser o começo do fim da parceria, especulou um colunista. Para complicar ainda mais a situação, fãs começaram a pressionar Luciano para apresentar provas concretas do que disse. Embora muitos tenham acreditado em suas palavras, outros exigem algo mais sólido que confirme suas alegações. Se ele está falando a verdade, que mostre algo além do discurso. Do contrário, isso pode parecer apenas uma tentativa de gerar polêmica, escreveu um internauta. Enquanto isso, boatos de que Zezé e Graciele estariam enfrentando uma crise no relacionamento ganharam força. Algumas fontes sugerem que o cantor teria ficado desconfortável com a exposição e cobrado explicações da noiva. Outros, no entanto, garantem que Graciele segue firme ao lado de Zezé e que os dois estão determinados a enfrentar essa tempestade juntos. E essa história ainda pode ter novos desdobramentos. Há rumores de que Graciele estaria planejando uma resposta bombástica, expondo seu lado da história e rebatendo todas as acusações. Caso isso aconteça, a guerra na família Camargo pode atingir um novo nível, com revelações ainda mais impactantes vindo à tona. Por enquanto, o que se sabe é que Luciano não tem intenção de recuar. Pessoas próximas ao cantor garantem que ele estava preparado para a repercussão e que não voltará atrás em suas declarações. Ele sentiu que precisava falar e agora vai bancar as consequências, afirmou um amigo próximo. Com tantas incertezas no ar, a única certeza é que essa novela está longe de acabar. O silêncio de Zezé e Graciele pode ser apenas o prenúncio de uma reviravolta ainda maior. Resta saber se a família Camargo conseguirá sobreviver a mais esse escândalo ou se essa exposição marcará o fim de uma era na vida dos irmãos.